mais essa dádiva de fazer a escolha: Deus ou o pecado. Porque a gente não sabe o dia. A gente não sabe o que vai acontecer na vida. A gente precisa ter esse entendimento de que Deus, Ele é um Pai. Nós precisamos ter um entendimento que a partir que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou, agora lá ao lado do Pai nós temos um advogado. E que através de Cristo nós não somos mais criaturas de Deus, nós somos filhos. Glória a Deus. Nós temos um Pai. E esse Pai quer cuidar. Esse Pai quer nos mostrar a vida que a gente deve viver. Mas a gente não pode correr e fugir quando pecamos. Pelo contrário, a gente precisa correr para Deus. Claro, precisamos nos arrepender. Precisamos se humilhar diante de Deus. Pedir perdão. Porque o que eu senti era remorso, não é arrependimento. O remorso e arrependimento é palavras totalmente diferentes. Mas quando eu tive um encontro real com Deus, eu experimentei o arrependimento da minha vida. Versículo 15. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido desminados, e em um lugar disse, lhes dava vegetais. A provisão de Deus veio. Amém. Daniel confiou e Deus proveu. Só que a provisão de Deus hoje não impediu que lá para frente os amigos de Daniel estivessem numa fornalha e que Daniel estivesse numa cova de leões. Histórias que todos nós conhecemos. E eles foram colocados nesse lugar porque eles rejeitaram o sistema mundano. E quando nós, jovens cristãos, rejeitamos o sistema mundano, o inimigo se levanta contra nós. Ele nos joga em fornais, em covas. Como foi cantado na segunda música, a gente perde amigo, a gente perde relacionamentos, a gente perde emprego. Apenas por escolher o caminho certo. Porque o mundo fica furioso quando um jovem como vocês escolhe a Deus e não ele. Mas perdeu um amigo, perdeu um relacionamento, perdeu um emprego, qual perda for, se você perder isso, porque você rejeitou o mundo para escolher a Deus, é provisão de Deus. Amém. É Deus cuidando de você. Do 17 ao 21, para a gente finalizar. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Daniel e seus amigos não só mostrou um conhecimento gigantesco de Deus e da sua palavra,
como agora eles se tornaram especialistas da própria cultura da Babilônia. Eles rejeitaram os padrões, os pecados, mas eles se tornaram mais sábios, os próprios sábios da Babilônia, para agora mostrar para a Babilônia que eles eram pessoas diferentes, porque eles serviam a um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos olhar para a vida de Daniel e dos seus amigos e também ter esse entendimento. Nós precisamos ser vistos pelas pessoas como pessoas diferentes. Eu sei que existem muitos jovens aqui que estão no ambiente escolar. Vai por mim. Entregar um trabalho no dia, tirar uma boa nota, não é algo para ele. É você mostrar para os seus amigos que por você ser cristão, você é diferente. Você ser um bom funcionário não é algo para ele. É mostrar para os outros funcionários que não. Você não vai fazer o que você quer só porque o seu chefe virou as costas. Você vai provar que você é diferente porque você é cristão. Você vai mostrar para o mundo que existe algo diferente em você. E é só quando você mostra para o mundo que existe algo diferente em você que as pessoas que estão no mundo vão olhar para você e vão querer aquilo que tem em você. Vão dizer: o que tem naquele jovem, naquela jovem, que eu não tenho? E eles vão desejar. E essa vai ser a oportunidade perfeita para você apresentar. Como Pedro disse para aquele aleijado: eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Amém. Eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo. Nós precisamos também, assim como em 1 Pedro 3,15 vai dizer, precisamos estar preparados para responder à razão da nossa esperança. Por isso, o importante é a leitura bíblica. A nossa fé não pode ser uma fé cega. Por que você acredita em Deus? Por que você acredita em Cristo? Você precisa entender isso. E através da Bíblia você vai entender, a sua fé vai ser fortalecida, a sua fé vai ser mais madura, e você vai poder responder para as outras pessoas a razão da sua esperança em Cristo. Eu creio em Cristo porque eu entendi que o que esse mundo tem para me oferecer é passageiro, momentâneo e é crueldade, mas aquilo que eu encontro em Cristo é amor, é bondade, é misericórdia. Eu entendi que o mundo quer me fazer escravo, mas eu entendi que em Cristo eu encontro a liberdade. Essa deve ser a nossa compreensão. Compreender que o sistema desse mundo quer nos fazer escravos, quer nos escravizar, mas que em Cristo nós encontramos a liberdade. A liberdade. O jovem que não é contaminado pelo mundo, o jovem que não deixa o mundo enganar com as estratégias de Satanás colocado na nossa mente, é um jovem que não é contaminado pelo mundo, mas é um jovem que contamina o mundo com a mensagem do Evangelho. Que a gente seja esse jovem. Amém. Esse jovem que leva a palavra de Deus, não apenas com a nossa boca, mas com as nossas atitudes e as nossas condutas. Amém. Nós precisamos entender que precisamos ser diferenciais.
Precisamos entender que nós precisamos ler a Bíblia, orar, jejuar para ter intimidade com esse Deus, para conhecer melhor esse Deus. O texto que o Gui leu no começo dizia: quem ama a Deus conhece a Deus. Você entende que antes de amar você conhece? Amém. Você primeiro conhece para depois amar. Você não ama para conhecer. Precisamos conhecer a Deus para que o amor que nós temos por Ele cada vez aumente, aumente, aumente. E o Deus que é expresso nessa Bíblia é um Deus maravilhoso. Glória a Deus. Cheio de graça, misericórdia, bondade, diferente daquilo que o mundo conhece. Maldade, crueldade. Por isso precisamos ser jovens diferentes. Recentemente eu vi na minha aula de teologia uma matéria apologética. Apologética significa defesa da fé. Nessa aula o professor estava falando sobre uma experiência que numa escolinha dominical foi levantada a pauta sobre o aborto. Mas segundo aquilo que as Escrituras dizem, e ele disse que vários jovens se levantaram e foram contra aquilo que o professor estava ensinando, debatendo as suas ideias, porque essas jovens deixou a própria visão humana contaminasse a mente deles. Contaminasse. E elas não estavam indo contra o professor. Porque se é uma opinião minha e você vai contra a minha opinião, tudo bem. Mas agora, se eu estou falando o que a Bíblia diz, e você vai contra aquilo que a Bíblia diz, você não está indo contra mim, você está indo contra Deus. Aquelas jovens estavam indo contra aquilo que Deus. Deixa eu ver, porque foram enganados. É por isso que a gente vê hoje pessoas dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que algumas coisas da Bíblia têm que ser arrancadas. Por quê? Porque o mundo não suporta a sã doutrina, a palavra de Deus. O mundo quer crueldade, o mundo quer maldade, o mundo quer ceifar vidas, nem que seja no ventre, mas quer. A mensagem de hoje, para resumir, é que Daniel e seus amigos não iam conseguir viver em santidade, não iam conseguir rejeitar o mundo, não iam conseguir não ser contaminados pelo mundo, se eles não estivessem na presença de Deus. A gente vai ver mais para frente Daniel jejuando, Daniel orando, Daniel buscando a Deus no seu íntimo, no seu quarto, e foi isso que levou Daniel a ser jogado na cova dos leões. Porque ele entendia o quão importante é a gente estar na presença de Deus. A minha mensagem hoje é: continue. Não se torne os 66% dos jovens que abandonam a fé. Continue nessa caminhada. Continue na presença de Deus. Aquilo que você precisa mudar, o Espírito Santo vai acontecer na sua vida. Mas continue na presença de Deus. Você tem dificuldades? Procure o seu líder, procure o Gui, que é uma pessoa sábia, temente a Deus. Ele está aqui para ajudar vocês. Procure pessoas que vocês confiam. Fala: Gui, eu não entendi esse texto, você pode me explicar, você pode me ajudar. Jesus disse: ide por mundo e fazer discípulos. O padrão que nós temos é de discipulado. Uns
podem ajudar os outros. Que a gente não desista por causa daquilo que o mundo coloca na nossa mente. Que a gente não desista da caminhada cristã. Amém? Quero aproveitar, se o dia permitir, para a gente orar. Amém. Pedir para que você feche seus olhos, curva sua cabeça. Fale com Deus. Comece você falando com Deus. Fale para Ele as suas dificuldades. Fala para Ele aquilo que é difícil para você, aquilo que é difícil para você fazer como conduta, aquilo que é difícil para você. Conte para Ele se você tem dificuldade em ter uma vida constante de oração, em ter uma vida constante de leitura bíblica. Se você tem dificuldade de tratar as pessoas bem, ajudar o próximo, conte para Deus as suas dúvidas, os seus questionamentos. Faça como Jó. Ele não entendia, ele não compreendia, mas ele queria se encontrar com Deus, para falar para Deus os questionamentos do coração dele. Até que no final do livro de Jó, Jó disse: eu entendi, eu conheci a Deus só de ouvir falar. Que a gente não venha conhecer a Deus só de ouvir falar, mas que a gente venha conhecer a Deus. Que a gente venha ser amigo íntimo de Cristo. Ó Papai, não deixe que esses jovens sejam enganados pelo mundo. Não permita que esses jovens caiam nele. Não permita que o mundo ceife mais uma vida. Ó Senhor, como nós precisamos, porque nós não somos capazes. Nós não conseguimos. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós precisamos de Ti, Deus. Porque sem o Senhor nada somos. Nada somos. Ó Deus, nos ajuda a caminhar. Nos ajuda a recusar esses prazeres falsos que o mundo tem para nos oferecer, esses prazeres que não preenchem o vazio que há dentro de nós. Mostra para a gente que o vazio que há dentro de nós é do tamanho do Senhor e que só o Senhor pode preencher o vazio do nosso Glória a coração. Deus. Aleluia. Ó Senhor, vem sobre nós o Teu Espírito Santo e convence do nosso pecado. Aleluia. Convence aquilo que eu faço de errado, aquilo que não agrada ao Senhor. Me mostra um caminho de piedade, um caminho de amor, de bondade, de misericórdia. Me faça um aluno melhor, me faça um profissional melhor, me faça um jovem melhor, Senhor. Porque eu quero que os meus amigos olhem para mim e vejam algo diferente. Não vejam mais um velho homem. Senhor, nós queremos hoje pegar o nosso velho homem, a nossa velha criatura, e pregar aquela cruz com o Senhor. E queremos ressuscitar com o Senhor uma nova criatura. Uma nova criatura. Uma pessoa que não aceita os padrões que esse mundo tem para nos oferecer, mas uma pessoa que busca as coisas do alto, as coisas de Deus, não as coisas passageiras, mas as coisas eternas, porque essa vida pode acabar, em qualquer momento pode acabar, mas a eternidade, Glória a Deus. a eternidade é uma realidade. Verdade. A eternidade é uma realidade.
E é essa vida que vai determinar a minha eternidade. Nós queremos hoje conhecer o Senhor cada dia mais, vindo aos cultos, lendo a Bíblia, orando, tendo intimidade, para que na eternidade a gente continue conhecendo o Senhor por toda a eternidade, para que, como os anjos que olham para o Senhor e dizem: Santo, 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 a gente possa ser essas pessoas que vai olhar para a sua face, que vai ser cheio da sua glória, e vamos dizer: Santo, Santo, Santo tu és, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Glória ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus, Obrigado. Pai. Aleluia. Continua. Deus continua a trabalhar, continua a fluir. Muitas vezes a gente vem até Deus por causa daquilo que Ele pode nos dar, por uma bênção que Ele pode nos oferecer. Mas essa noite eu quero dizer que a maior bênção que Deus podia dar, Ele já nos deu, que é o seu Filho. Amém. A maior bênção que Deus pode nos dar não é um casamento, não é uma casa, não é uma boa situação financeira, não é um carro. A maior bênção que Ele nos deu é o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, para pagar uma dívida que era nossa. A lei de Moisés nos condenou, mas as 613 leis de Moisés, ao olhar para Cristo, não achou culpa nenhuma. Culpa nenhuma. Ele é inocente, mas o Cordeiro inocente morreu por nós. Que hoje a gente possa ser cada dia mais como Ele. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que momento nós compartilhamos nessa noite. E ao certo eu não sei o que te motivou a vir nessa noite. Talvez porque a Miriam falou uma mensagem a semana inteira. Você vai vir, né? Se Deus só falar, tu quer vir, né? Ligou, foi na casa, falou no trabalho, buscou onde você estava. Talvez porque você iria ministrar, talvez porque você não tinha nada para fazer e veio aqui, talvez porque você viu um post no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube, no Kawaii, em algum lugar você viu que ia ter um post jovem e você veio, ou porque você faz parte do nosso ministério. Mas entre todas as motivações que levou vocês a vir aqui, que bom que vocês vieram. Como vocês puderam compartilhar e participar desse momento junto com a gente, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, e ela mesmo diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, uma espada que corta dos dois lados. A palavra do Senhor é mais penetrante, ela entra em ambientes, em estrutura e materiais que as espadas não conseguem entrar. E eu tenho certeza que a palavra foi ministrada hoje e ela falou com cada um de nós. Eu não sei se todos aqui são cristãos, se vocês frequentam outro ministério, mas eu sei que existe somente um Jesus
somente uma verdade, somente uma vida e somente um caminho, que é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu, se entregou por mim e por você. E eu sei que durante a nossa jornada nós vamos passar por N situações boas e situações ruins, mas em todas elas eu tenho certeza que o Senhor estará com a gente, o Senhor estará conosco, e Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger. Eu quero fazer um convite. Se alguém no nosso meio que está afastado, que em algum momento já entendeu o que é igreja, já foi da igreja, mas hoje não está nos caminhos do Senhor, hoje você tem a oportunidade de voltar para os caminhos do Senhor, de aceitar o Senhor como o único suficiente Salvador da sua vida. E um segundo convite para você que nunca aceitou Jesus, nem sabe o que é isso. E eu quero dizer para você, aceitar Jesus é aceitar Jesus, é reconhecer Ele na sua vida, é dizer: Senhor, eu te reconheço como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu reconheço que eu preciso do Senhor, eu reconheço que o Senhor morreu por mim, pela minha família, pelos meus amigos. Eu reconheço o sacrifício do Senhor. Existe alguém hoje no nosso meio que queira aceitar Jesus, que queira voltar para os caminhos do Senhor? Não é voltar para a igreja, é voltar para o Senhor, é aceitar o Senhor. Se você ficar aqui com a gente, glória a Deus, ficarei muito feliz de receber vocês. Mas se vocês forem para outro ministério, glória a Deus também, nós iremos ficar felizes da mesma forma. Se existe alguém, eu quero orar pela sua vida. Amém? Se não existe ninguém, eu oro para que Deus te dê uma oportunidade. Amém? Vamos colocar de pé. Aqueles que tiveram a possibilidade, vamos dar as mãos, vamos fechar aqui o versículo e orar para finalizar. Muito feliz em poder ver cada um de vocês. Alguns jogos que a gente via na escola há muito tempo, meu Deus. Eu via o Bruno quando jogava futebol no recreio, no intervalo do pedreiro, meu Deus, faz tempo. Glória a Deus, que bom que vocês vieram. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos para voltar mais vezes. Nós teremos toda segunda um encontro de jovens, 8 horas. E a cada encontro é uma temática diferente. Então hoje fizemos um meio círculo. De repente vai fazer pastorzão. Espaço que a gente tem aqui um piscina, com mesa de bolinho, mesa de sinuca. Então espaço que a gente pode pôr uma mesa de diversão, descontração. De repente vai fazer uns azul, uns amarelo, uns brancos. Mas em todos os encontros nós falamos da palavra do Senhor. Nós não somos engessados em uma liturgia padrão, nós somos engessados na palavra. E a palavra é imutável. A palavra não muda, o Evangelho não muda e não vai mudar. O efeito dela também vai mudar. Amém? Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Se vocês quiserem uma oração especial por alguma situação, eu estarei aqui à frente para vocês. Senhor, nosso meio, eu quero agradecer, Pai, por este encontro. Eu quero agradecer por cada pessoa que veio aqui, Pai, por cada jovem, Pai, por cada jovem que eu revi, Pai, que há muito tempo eu não vi, Pai. Que o Senhor venha abençoar eles grandemente, Pai. Aqueles que foi a primeira vez que veio, Pai, que eles possam voltar mais vezes, Pai. E que o Senhor nos dê a oportunidade, Pai, de também visitar onde eles estão, Pai. Que nós possamos ter outros encontros, Pai. Que nós possamos compartilhar a Tua palavra, compartilhar de louvores, de adoração, Pai. Que nós possamos ser cheios de Ti, Pai. Que nossa semana seja uma semana abençoada, Pai. Que nós possamos ser canal de bênção na vida de outras pessoas, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os Deus, Pai, que são inúmeros, Pai. São inúmeros, Pai. Hoje nós falhamos e amanhã nós falharemos de novo, Pai. Mas que o Senhor possa tratar em nós, Pai, através de um louvor, através de uma pessoa, através de um encontro, de um culto, Pai, através de uma pessoa, Pai. Em nome de Jesus, guarda cada um de nós, Pai. Abençoa, Pai, a Mirella em especial, Pai, pelos convites que ela fez, Pai, pela motivação de trazer cada jovem que estou aqui, Pai. E eu tenho certeza que o Senhor há de recompensar ela, Pai. Não eu, Pai, eu não vou recompensar ela, mas o próprio Senhor há de recompensar ela, Pai. E a cada um que ministrou, Pai, que participou, que veio, Pai, que teve a disposição, que foi convencido pelo Seu Espírito Santo de estar aqui em Tua casa, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E se o Senhor quiser, se o Senhor não voltar até lá, segunda que vem nós estaremos aqui às 8 horas para adorar o Senhor, para agradecer o Teu nome, para nos louvarmos a Ti, Pai, e ter um momento de comunhão, Pai, com o Senhor. Assim que eu oro, Pai, e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Está encerrado. Meu Pai, Senhor, cumprimento. Meu abraço, meu Pai. Amém.